Você abrisse sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 31. Está gravando? Já? Amém, glória a Deus. Deuteronômio 31, versículos 6 e 8. Amém, queridos? O Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. E eu sei que Ele vai se manifestar a nós. Amém? Deuteronômio 31, versículo 6. Diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Aí continua, chamou Moisés a Josué e disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém? Essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco, né? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, porque o Senhor é o mesmo e não mudou. E essa palavra é verdade sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa noite nós vamos ser libertos de todo temor, de todo medo, de toda má notícia, de toda afronta, de toda fúria do inferno, de toda situação que tem se levantado, Senhor, para nos parar, para impedir que nós entremos na terra, que nós vivemos a promessa. Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos na Tua palavra. E, Senhor, sabemos que a fé vem por ouvir essa palavra. Por isso, aumenta a nossa fé nessa noite. Nos cura, Senhor, nos liberta de toda insegurança, de tudo que temos visto, ouvido e vivido, Senhor. Porque o Senhor está conosco. A Tua força, Senhor, ela vai conosco aonde nós formos. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Espírito Santo, fala conosco, nos renova, nos restaura, vem nos visitar de uma forma sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, pode se assentar. Nós sabemos que o Senhor está conosco. As lutas vêm, mas elas vão também, né? Tem um louvor que fala que não desanime não, né? A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, né? É uma música que os pentecostais cantam, mas é uma verdade, né? Nós podemos passar pela luta, mas não somos a luta. O Senhor é conosco e vai nos fortalecer. Amém, queridos? Por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós temos visto o agir de Deus, né? E nós sabemos que o diabo, ele é o trombeteiro da bênção. Ele sabe que a bênção está chegando, então ele vem na frente querendo
tirar, né, a alegria, a confiança, a fé, mas aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para nós vivermos, né, queridos? Nós estamos vivendo espiritualmente um tempo, né, de ataque, um nível, né, espiritual de muitos ataques, né, de sofrimento, de situações que às vezes nós não entendemos o porquê, né? Você vê aí essa última catástrofe, foi esses 10 meninos mortos, novos, né? Meninos que iam estar fazendo 15 anos, com uma vida inteira pela frente. Imagine você criar um filho, 14 anos, 15 anos, 13 anos, 17 anos, e perdê-lo de uma forma sem explicação, né? São coisas que trazem sofrimento, descrença, né? Sem contar em Brumadinho, que também está na mesma condição de dor, né? Ainda não tem como falar que já se resolveu o problema, porque não vai se resolver a dor daqueles que ficaram ali embaixo de todo aquele barro, né? Mas nós temos falado que o ataque tem se intensivado, né? E quando nós falamos isso, nós vemos que é um tempo de assolação. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor, né? E o mais importante é nós fortalecermos o nosso emocional. Porque o que o diabo quer é que o nosso emocional fique fragilizado, né? Que as pessoas tomam atitudes baseadas nas situações da alma, da dor, da aflição, da decepção. Esse é o plano do diabo. Mas nós não podemos ser movidos pelos sentimentos da alma. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós vamos ver a palavra do Senhor, então nós vemos que o Senhor colocou à disposição o Espírito Santo dele, para nos fortalecer, nos ensinar, né? Estar conosco todos os momentos, né? E nós temos visto assim que o diabo, ele quer enfraquecer a igreja. Tudo isso são fatores espirituais para que as pessoas percam a noção, percam o chão, né? E a palavra fala: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Quando nós começamos a ver e ouvir todas essas coisas, então nós falamos: meu Deus, é por água, é por fogo, né? É por terra, é pelo ar. Não existe mais uma segurança, né? Nós temos sendo atacados de todas as formas, né? E as doenças, e a depressão, né? E as enfermidades que são enfermidades da alma, que vêm e começam a se aflorar no nosso corpo, né? Se manifestando. Então, diante de todo o cenário que nós temos visto, e hoje eu estava, né, agora à tarde, buscando do Senhor para trazer uma palavra, então eu cheguei à conclusão que a força que nós precisamos é a força do Espírito Santo de Deus. Que nós precisamos ser curados de toda a fragilidade, de todo medo, de toda insegurança, de toda preocupação, né? Às vezes a preocupação é o que vai acontecer, pelo que não tem, pelo que nós precisamos, pelo que estamos vendo, pelo que estamos passando, né? Pela nossa condição física, nós começamos a nos preocupar, né? Eu falo que eu e o bispo estamos num estado meio de adaptação
de entrar numa certa idade, né? Porque você vem num pique acelerado, né? Mas chega um certo momento da nossa vida que você vê que o seu corpo não acompanha a tua mente. A tua mente, ela continua nova, ela não envelhece. Ela quer fazer as mesmas coisas que você fazia há 10 anos atrás. Não vamos falar nem de 20, vamos falar de 10, né? Ontem uma pessoa falou para mim assim, vocês não fazem mais a sopa, né? Nós fizemos 3 anos e meio, quase 4 anos sopa para entregar na rua, né? E eu falei, nós já fizemos essa parte que nós tínhamos que fazer, só se Deus levantar pessoas para fazer, porque nós fisicamente não temos mais condição, né, de fazer o que nós fazíamos há 10 anos atrás. Mas quando nós começamos a enxergar a palavra e ver que o Espírito Santo começa a se mover e ele se faz presente junto conosco, então nós começamos a nos fortalecer. E quando você começa a olhar a palavra de Deus, então você começa a falar que o Senhor, Ele tem algo para nós, que nós precisamos para hoje. E é isso que Ele vai estar liberando sobre nós. Eu quero que você abra no livro de Juízes, capítulo 3. Glória a Deus, porque o Senhor sempre nos surpreende. A força que nós precisamos hoje é a que nós vamos receber. Nós vamos ser libertos da canseira, da fadiga, nós vamos ser libertos de todo sentimento que quer nos roubar a nossa vitória, mas nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Juízes 3, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito Santo do Senhor. Ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei de Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Esse é Otiniel. Ele que viveu isso, né? Ele que viveu a vitória. Otiniel livra os israelitas do poder desse povo, Cusã Risataim, né? Um pouquinho antes aqui nós lemos a palavra no versículo 7, fala assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, quanto qual ele prevaleceu. Amém, queridos? Eu quero falar para você que nós vamos diante do Senhor para pedir perdão para o Senhor, se nós temos adorado a outros deuses, se nós temos colocado no nosso coração coisas que são mais importantes que o nosso Deus.
Quando nós colocamos coisas mais importantes, então nós causamos ira no coração de Deus. E com o povo de Deus era assim. Toda vez que eles deixavam de estar na presença de Deus, adoravam outros deuses, se desviavam, e eles aprontavam, a ira de Deus vinha sobre eles, e eles se tornavam escravos, né? Nesse caso, foi só 8 anos, porque Otiniel vai diante do Senhor, reconhece a situação, e ele se levanta, né? Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele saiu a peleja. Então eu quero que você levante a sua mão comigo nessa noite. Fala assim: o Espírito do Senhor virá sobre mim, de uma forma diferenciada. Eu sairei a peleja, e o Senhor me entregará todos os meus inimigos, e eu prevalecerei para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós podemos falar também de Gideão, né? Gideão era o menor da sua casa, né? Gideão, quando o Senhor fala para ele, é você que vai enfrentar os inimigos, né? Uma outra situação, porque o povo de Deus, ele sempre teve inimigos corpo a corpo. Hoje nós não temos corpo a corpo, né? Nós não temos, né? Você imagine se nós tivéssemos que lutar, por exemplo, contra os argentinos, quando eles vão jogar futebol contra o Brasil. Você já viu como é que o argentino fica? Né? É uma rincha de graça. Assim era com o povo de Deus. Os inimigos se levantavam e eles tinham que guerrear, mas era corpo a corpo, né? No caso de Gideão, o Senhor encoraja ele para ele ir enfrentar 300 homens e ele derrota os medianitas, né? E o Senhor lhe deu vitória. Nós podemos guerrear, mas quem dá a vitória é o Senhor. É a boa mão do Senhor que está conosco. Aonde está isso? Está aqui em Juízes, vamos para o capítulo 6, versículo 15. Para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Aqui, o Gideão, ele é chamado, né? Então, vamos ler um pouquinho o 11. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joases Berrita. E Gideão, seu filho, estava molhando o trigo no lagar para o pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero falar que o Senhor é contigo. Todos que estão aqui nessa noite, o Senhor é contigo. Homens valentes, mulheres valentes. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E aí, o que aconteceu aqui? Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes a gente fala isso para o Senhor, não fala? Mas, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tem vindo isso sobre mim? Senhor, tanta luta, por que está acontecendo? Eu tenho visto as pessoas perguntarem para nós, por que tanta calamidade esse ano? Por que tantas coisas acontecendo? Né? E daí, continua aqui. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito
Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas, de novo na mão dos inimigos. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre aqui em São Paulo. É a mais pobrezinha do Brasil. E eu, a menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê. Lembra que eu falei da mercê de Neemias, daquela palavrinha que ela está na Bíblia inteira, que nós não pudemos falar? Esse é um versículo, né? Encontrei e achei mercê diante dos teus olhos, né? E ele fala: dá-me um sinal que tu, que és tu, Senhor, quem falas. E daí ele pede as condições para o Senhor dar o sinal. E o Senhor dá o sinal para Gideão, né? Responde para ele. Porém, no 23 ele fala assim: porém o Senhor lhe disse: paz seja convosco, não morrerás, não temas. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Eu quero falar para você que o diabo quer tirar a nossa paz. Nós vamos declarar que todo o exército que tem se levantado para tirar a nossa paz vai ser repreendido agora em nome de Jesus. Amém? Você crê? Levanta a sua mão. O que é que tem tirado a tua paz? Pensa aí. Agora nós vamos declarar profeticamente que o Senhor é conosco, que nós vamos vencer todas as situações como num piscar de olhos. Porque a unção que o Senhor liberou sobre Gideão foi de ele lutar com 300 homens como se fosse um. Às vezes uma situação nos deixa desesperado, mas você vai declarar, porque Gideão pediu os sinais, mas o Senhor fala para você essa noite: quais são os sinais que você quer, meu filho? Pede os sinais. Você quer sinais essa noite? Nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui. Qual é o sinal que você quer pedir para essa situação que tem te tirado a paz, que tem te afrontado, que tem te ameaçado, que tem te deixado inseguro, tirado o teu sono, feito você chorar, feito você ficar angustiado, feito você ficar inseguro? O Senhor quer falar para você que Ele vai dar a vitória. Que você vai na força do Senhor, que o Senhor é contigo, que a paz dEle vai vir nos nossos corações agora. Por isso, Senhor, toda inquietação da nossa alma, cessa agora em nome de Jesus. Todo questionamento que nós temos como Gideão, que seja paralisado agora, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco, e o Senhor nos dará vitória.
sobre todas as situações que os teus filhos apresentaram agora aqui no teu altar. Ah, Senhor, tu és poderoso para dar a vitória, para esmagar o inimigo. Ah, Senhor, para trazer a força, a sabedoria, a unção, a estratégia certa, a palavra certa, a atitude certa, comportamento correto, sermos dirigidos pelo teu Espírito. Senhor, nós recebemos agora a paz. Tira a ansiedade, tira o medo, nos perdoa pela ansiedade, pela inquietação, pelo desespero, pelo medo, porque quando temos esses sentimentos, declaramos que Deus não pode fazer nada, e Deus pode fazer. Por isso, Senhor, nós declaramos que o Senhor nos dará vitória em todas as nossas situações. Pela nossa fé, nós recebemos a paz que excede o nosso entendimento e nos leva a continuar a nossa jornada crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Já que nós estamos em Juízes, nós não podemos parar de falar ou deixar de falar de um grande personagem, né? Nós podemos falar assim, que é o que nós conhecemos, aquele que teve mais força, né? No meio dos super-heróis, quem que é que tem mais força, Mariana? Dos super-heróis, quem que é que fala? Eu tenho a força. Superman? É o Superman? Super-homem? É o Super-homem? Acho que é o Super-homem. Esse é o He-Man que falava que tinha força. Nos super-heróis nós teríamos o Super-homem, que é aquele que vai com força, que empurra tudo, né? Nós podemos falar que o Super-homem, né, o He-Man aqui de Juízes, é alguém que recebeu uma força sobrenatural e que o Espírito se apossava dele. Está aí em Juízes capítulo 14. Vamos lá para Juízes 14. Porque toda a fraqueza vai sair hoje em nome de Jesus, né? Toda anemia espiritual vai sair. Todo desgaste vai sair das nossas vidas, né? E nós vamos tomar posse da força sobrenatural do Senhor. Então, aqui, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 6. 14, 6. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito, o que fizera, né? Quem que ele matou como se fosse um cabrito, queridos? O que ele matou? Um leão. O Senhor quer liberar para nós essa força, né? A força que o Senhor quer liberar para nós essa noite é a força do Espírito Santo de Deus. Agora vamos para o versículo 19, novamente aqui. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos quelonitas e matou deles 30 homens. Despojou e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma, porém acendeu a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dado por mulher a esposa
desse. Eu quero falar para você que Deus separou Sansão. Ele era nazireu. O cabelo não era cortado, ele foi gerado também de uma mãe que era estéril, né? E o Senhor traz Sansão para ele ser o libertador do povo. Às vezes Deus nos dá uma força, queridos, que nós não sabemos usar. Mas hoje o Senhor quer liberar para nós e nos habilitar para que a força do Espírito de Deus que habita em nós venha desabrochar para nós sermos como labaredas de fogo, para enfrentarmos todas as situações. Quando nós vemos a história de Sansão, nós vemos que a força de matar um leão, a força de enfrentar os homens, a força que ele tinha da queixada que ele achou, né? Você começa a ver, né, que ele escapa das cordas com uma queixada de jumento. Imagina isso, que era uma queixada de jumento seco, pegou, ele corta as cordas, né? E tudo isso está aqui nesse livro. Vamos ler o 14, 19. Nós já lemos, né? Agora vamos ler o 13, 25. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Timná-né, Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Eu quero falar algo aqui para você, muito interessante, nessa situação de Sansão. Porque o Espírito se apossava dele e ele tentava fazer as coisas certas. Nós falamos que Sansão, ele perdeu a força porque desobedeceu. Isso é verdade. Mas a Bíblia relata situações que Sansão foi afrontado, foi traído. E hoje nós vamos repreender esse espírito de traição, porque com quem ele ia casar, o sogro não dá a esposa em casamento para Sansão. E Sansão fica furioso. Mas Sansão faz algo muito significativo. Sansão, ele consegue raposas, e essas raposas ele une pelos rabos, e ele coloca fogo no rabo das raposas e libera contra aqueles que o traíram. E essa noite nós vamos orar para que todo sentimento de traição, de engano, né, de situações escondidas que existem ainda na nossa vida, venham ser colocadas à luz, sejam repreendidas, sejam paralisadas, porque o Senhor, Ele quer se manifestar. Eu quero ler com você, olha aqui, Juízes 15. Vamos ler esse pedaço, porque ele foi um homem escolhido, e o Espírito se apossava dele, ele tinha força, mas o diabo não desistiu de roubar aquilo que Deus havia lhe concedido. Então é muito importante nós ficarmos atentos que o diabo sempre vai preparar ciladas, situações, para que realmente nós tenhamos perda. Sansão perdeu quem ele amava, quem ele desejava. Olha o que fala o versículo 1 do capítulo 15.
Passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo pensava eu que de todo o aborrecias, de sorte que a deu ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é a mais nova. Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: dessa feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou quantas raposas? 300 raposas, e tomando fachos, as virou a cauda com cauda e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado ao fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Temita, porque lhe tomou a mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. O que o Senhor me deu como estratégia? O Senhor nos dá autoridade e poder contra a obra do inferno, contra aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que o diabo tem maquinado mal contra nós. E hoje, na força do Senhor, nós vamos liberar as raposas com fogo no ninho do diabo, em todas as situações que ele tem se levantado, tem tido autoridade para nos roubar. Você crê nisso? Você crê que espiritualmente isso pode acontecer? E nós temos a vitória espiritualmente, no mundo espiritual, para cessar, paralisar tudo que tem vindo para nos enganar, para nos fazer de bobo. Às vezes as pessoas olham para nós e acham que nós somos crentes, somos bobo. Nós não somos bobo, nós somos servos de Deus. E as pessoas querem nos passar para trás, não é? E ficam com cara de paisagem. E o diabo vai maquinando, e vai querendo nos sugar, e vai querendo nos enganar, e vai tirando as nossas forças, e vai tirando aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós temos uma aliança, aquilo que nós desejamos. O Senhor hoje quer que nós nos levantemos com autoridade. Vamos ficar em pé para fazer essa oração, porque o Senhor quer liberar autoridade. Nós falamos no domingo sobre o altar, e o fogo que caiu sobre o altar foi um fogo que consumiu, para que todos vissem que Deus é Deus. E da mesma forma como o Senhor agiu na vida de Sansão, porque ele ficou irado. Pastora, mas ele fez isso de uma forma errônea, destruiu. Mas eu quero falar para você algo aqui espiritual. O inferno tem mandado raposas contra as nossas vidas,
para destruir aquilo que nós temos levado uma vida inteira para construir. E nós precisamos nos levantar na força do Senhor. Porque o que o inferno tem mandado para nos destruir com fogo estranho, para acabar com aquilo que Deus nos deu, nós vamos mandar de volta agora em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O Senhor nos dá essa autoridade. E quando nós entendemos que o mundo espiritual, ele só funciona quando nós damos a ordem, então nós vamos dar a ordem agora. Amém? Todo o nosso problema financeiro, todo o nosso problema de saúde, todo o nosso problema de relacionamento, de família, de vício, de emocional desequilibrado, de situações que têm vindo do inferno, que as raposas têm trazido. Porque raposa é um bicho que vem, você nem vê, ele é tão rápido, ele vem e traz o fogo e vai embora. E o negócio começa a pegar fogo. Senhor, nós mandamos agora de volta todas as raposas que o inferno tem liberado para destruir a nossa casa, para destruir as nossas finanças, para destruir o nosso emocional, os nossos relacionamentos. Senhor, para destruir a nossa vida profissional, nossa vida ministerial. Senhor, seja repreendida agora, vai de volta. Nós mandamos de volta toda palavra maldita contra as nossas vidas, toda acusação, todo roubo, toda inveja, toda palavra que tem vindo como raposa para, Senhor, incendiar, para destruir, para acabar, seja paralisado e volta agora para quem mandou, em nome de Jesus. Não tem poder. Demônios que têm vindo como raposa, nós te repreendemos agora. Sejam paralisados agora, não irão trazer fogo estranho, porque na nossa vida tem o fogo do altar. Nós restauramos nosso altar. Não vai haver tormento, não vai haver engano, não vai haver mentira, não vai haver trapaça. Em nome de Jesus. E tudo que está preso seja liberado. Tudo que foi amarrado com a obra do inferno, desamarra as nossas finanças, desamarra os nossos sentimentos, desamarra a nossa saúde, de sermos bem-sucedidos, de vivermos a promessa. Vai saindo agora em retirada, porque maior é o Senhor é aquele que está conosco, agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. Espírito Santo de Deus, vem se apossar de nós, traz as revelações, traz, Senhor, os segredos do inimigo, traz na nossa mão a luz, traz a estratégia, vem com poder e glória, vem se manifestar a nós, porque o Senhor é poderoso. Senhor, levanta agora muros de fogo na nossa volta, na nossa casa, nos nossos carros, no nosso emprego, nas nossas finanças. Senhor, protege com a tua mão, nos esconde. Senhor, nos protege da fúria, da ira do inferno. Senhor, vem nos fortalecer, vem avivar a tua obra em nós, que a força que estava sobre Sansão, que veio sobre Gideão, venha sobre nós, Senhor. Venha, libera essa força, libera autoridade, libera a vitória, em nome de Jesus, porque maior é o Senhor. Tu és poderoso, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Reconhecemos a tua grandeza e nós não vamos temer mal algum, porque é o Senhor que nos dará vitória. Mas, Senhor, aquilo que depende de nós, nós temos que fazer. Nós profetizamos que
que vai haver restauração. Nós profetizamos que vai haver cura. Nós profetizamos que vai haver renovo, aliança. Senhor, vai haver reconhecimento, vai haver liberação da promessa, vai haver restituição, vai haver o teu poder, a tua graça, a tua unção sobre as nossas vidas. Levanta um exército neste lugar, levanta um exército neste lugar, nos habilita a guerrear, nos habilita, Senhor, a estar na tua presença, sermos cheios do teu Espírito. Enche-nos do que precisamos para a batalha, adestra as nossas mãos para a batalha. Senhor, adestra, abre a visão espiritual. Como o moço estava lá no monte com o profeta, e o profeta perguntou: vai chover? E o moço não conseguia ver, mas Senhor, abre os olhos. Senhor, porque às vezes não conseguimos ver os exércitos, nós não conseguimos ver a chuva de bênção, nós não conseguimos ver, Senhor, o resultado da vitória, mas nós recebemos através do teu Espírito agora o resultado da vitória sobre as nossas vidas, e que o Senhor tem para esse ano. O Senhor vai liberar, libera sobre nós, Pai, a força abundante, a força do Espírito Santo de Deus de poder, Pai. Nós te louvamos, Pai, que nós só vamos na tua força. Na nossa força nós não podemos. Nós reconhecemos a tua grandeza. Nós vamos andar com olhos espirituais. Nós vamos ser fortalecidos pelo Deus que fortalece, que tem a força do impossível. Libera sobre nós, aumenta a nossa fé. Senhor, que ao chegarmos em casa possamos sentir a tua presença, ver que os teus anjos estão conosco, que o Senhor vai trabalhar por nós enquanto nós descansamos, que o Senhor vai estar agindo, que o Senhor vai bradar. Libera dons, aperfeiçoa os dons, fortalece aqueles que não temos ainda os dons, vai liberando a visão, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz audivelmente. Fala conosco, Senhor, alegra o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem com poder e grande glória. Nós te louvamos. A ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor. Pai, muito obrigado, porque podemos contar contigo, porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor é fiel. Nós só estamos no começo dessa jornada. Senhor, por isso, Senhor, nos prepara, Senhor, um alimento que precisamos. Senhor, a orientação que precisamos, a direção, a sabedoria, o discernimento, aquilo que precisamos seja liberado sobre as nossas vidas. Libera um cântico novo, Senhor. Troca as nossas vestes, Senhor. Veste, Senhor, para o tempo de hoje. Libera uma unção nova, Senhor. Uma unção de força. Porque nós não vamos parar. Porque o Senhor é conosco e vai na frente. Senhor, nós não abrimos mão da tua presença. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nos liberta, Senhor. Liberta da covardia, do medo, da insegurança, da ansiedade, da tristeza. Nos liberta,
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nos alegra pela vitória, nos alegra pela vitória, nos alegra pela vitória, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Que você... Eu vou parar por aqui. Que eu ia falar de muitos homens aqui. Mas eu acho que para hoje já foi o suficiente, né? Vamos tomar posse dessa força. Vai na tua força, nessa tua força. Porque o Senhor é contigo, né? Nós vamos testemunhar tudo que o Senhor já está fazendo. Pastora, mas eu não vou suportar. Vai suportar. Ninguém vive aquilo que não pode viver, que não aguenta, não é? Nós podemos. Então, fala para o teu vizinho aí, ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo e Ele nos dará vitória. Em nome de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Glória a Deus.